Bom, boa noite a todos. É uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês para a gente poder falar um pouquinho sobre a vida espiritual, sobre a vida de oração, né, sobre a vida na graça. E na noite de hoje eu quero trazer para vocês um breve comentário sobre o Evangelho de São João, né? E aí eu vou fazer uma conexão do Evangelho de São João com as virtudes infusas, tá? E a vida espiritual. Hoje a gente está dando continuidade no tema central que a gente está trabalhando, que é a perfeição cristã, tá? Então, só recapitulando, a gente começou trabalhando quais eram os princípios da perfeição cristã, né? Que nós vimos que eram 5 princípios, certo? Então, o fim da vida cristã, que é a santidade e a glorificação de Deus, a inabitação da Santíssima Trindade na alma do homem justo, a nossa configuração com Jesus Cristo, né? Então nós nos tornarmos um outro Cristo, a devoção à Virgem Maria, né? E tomá-la como um modelo, como um molde, como uma forma, para que a gente possa ter um caminho mais seguro, mais rápido para chegar até Deus. E por último, nós falamos sobre a igreja enquanto corpo místico de Cristo e comentamos um pouquinho a respeito de como as nossas ações, elas possuem um impacto em todo o corpo da igreja, né? E que se conforme a gente comete pecado, a gente enfraquece a igreja espiritualmente. Conforme nós praticamos as virtudes, nós elevamos espiritualmente a igreja, né? E se hoje nós talvez dissemos que a igreja passa por uma crise, é porque provavelmente nós não estamos fazendo o suficiente, né? As nossas ações não estão sendo impactantes o suficiente, então isso nos convida, nos convoca a fazer mais, tá? E fazer mais não é trabalho externo, tá? Não é ajudar mais a paróquia materialmente, né? Mas é justamente a gente ter uma preocupação maior com a nossa vida espiritual e lutar, né? Essa luta diária que nós temos, né? Para que a gente possa estar constantemente na presença de Deus. É isso que a gente tem que fazer como princípio, para que a gente possa, né, então, alcançar essa perfeição, tá? Bom, depois que nós falamos sobre esses princípios que são fundamentais para a nossa vivência da fé, nós começamos a explicar um pouquinho a respeito desse organismo sobrenatural. A gente fala de vida de oração, né? Quando a gente fala vida de oração, vida espiritual, antes da palavra oração e antes da palavra espiritual, tem uma palavra chamada vida, certo? E a gente sabe, olhando para a nossa vida, como que ela funciona, né? A gente começa dentro do ventre da nossa mãe, vai se desenvolvendo com a ajuda da nossa mãe, né? A gente não consegue viver sozinho ainda. Depois de um período de desenvolvimento, a gente consegue sair. Ainda assim, a gente é dependente da mãe, vai crescendo, vai aprendendo novas coisas, vai descobrindo o mundo, enfim, e vai se desenvolvendo. Da mesma forma, é a vida espiritual. Tá? A vida espiritual também é um organismo, só que ela é um organismo sobrenatural, que é infundido por Deus em nossa alma. Tá? É Deus que nos dá essa graça, né? É um dom gratuito de Deus que ele nos dá, e nós chamamos isso de graça, certo? E aí nós comentamos a respeito das graças atuais e da graça santificante, tá? Então a gente viu a distinção entre graça atual e graça, só permitir aqui as pessoas, nós fizemos a distinção entre graça atual e graça habitual. Graça habitual vem de hábito, então é aquela graça que, digamos assim, é uma graça passiva, né? Se você está em estado de graça, você está passivamente em estado de graça, você não está precisando fazer nada para você permanecer no estado de graça. É só você não cometer pecado, né, um pecado grave, que você permanece no estado de graça, certo? Então, por isso que a gente fala que é uma graça habitual, porque habitualmente ela está dentro de nós e ela está incorporada com a nossa vida, tanto que muitas vezes a gente nem percebe. Assim como as virtudes e os dons. As virtudes e os dons são graças habituais, são hábitos que são infundidos em nossa alma, tá? E a gente tem as graças atuais, que são aquelas graças que Deus manda, são aquelas moções que o Espírito Santo nos manda, para que justamente a gente possa praticar as virtudes, os dons, né? Então, sempre antes de um ato de virtude, de um ato de um dom, sobrevém uma graça atual, que é um convite que Deus nos faz a fazer determinada coisa, a fazer determinada ação, a renunciar tal coisa, e se nós aceitarmos esse convite, a gente vai agir mediante um ato divino, né? E aí entra a questão das virtudes infusas e dos dons do Espírito Santo,
tá? Então a gente comentou a respeito das graças, né, que é o que move todo esse nosso organismo sobrenatural. E agora eu queria tecer com vocês algumas ideias a respeito do que é a perfeição cristã, né? Na próxima aula, se eu não me engano, depois eu vou olhar ali a sequência, eu também queria trabalhar com vocês as três vias do desenvolvimento da santidade, né, que é a via purgativa, iluminativa e unitiva, tá? E aí depois a gente vai começar a trabalhar a respeito do desenvolvimento, então como que a gente desenvolve essa vida, né? Qual alimento que nós oferecemos para que essa vida ela possa se desenvolver, tá? Bom, e hoje, para a gente continuar essa exposição sobre esse organismo sobrenatural e sobre a perfeição cristã, eu vou fazer um pequeno comentário, um breve comentário, a respeito do Evangelho de São João, tá? Que é um dos mais belos, aliás, todos os evangelhos são belos, né? Mas em especial, o de São João, ele fala muito, mas muito, né? A maior enfatização de São João é a respeito da vida espiritual, da vida íntima com Jesus, tá? Então é um evangelho muito, muito bonito da gente se meditar para a gente poder compreender melhor o desenvolvimento da vida de oração na nossa alma. Bom, para a gente entender o evangelho de São João, antes eu vou querer fazer uma contextualização histórica para você. Um breve resumo histórico, tá? Quando eu falo breve, gente, é que vocês já estão se acostumando comigo, eu gosto de falar. Normalmente, quando eu falo breve, eu demoro mais do que o breve comum das outras pessoas, tá? Mas é para ser um breve resumo que eu eu vou fazer com vocês. E esse breve resumo histórico é sobre como a civilização ocidental, né, que é a nossa civilização, ela se originou. O que deu início ao que nós temos hoje, né, e como que se chegou até onde nós estamos. E eu quero fazer essa contextualização para vocês entenderem como o mundo, né, a perspectiva humana, pensando do ponto de vista natural, mudou muito, né, a partir de uma ação feita por Cristo, tá? Então, o que acontece? É, um ponto que eu esqueci de falar. É, esse breve contexto histórico, é, ele vai ser muito importante para a gente poder compreender a respeito da vida espiritual, da ação das virtudes infusas na nossa alma, mas também ele serve como uma forma da gente compreender e também vai nos ajudar a combater aquilo que a gente chama de cultura da morte, tá? Que são essas ideologias, enfim, que pairam por aí, né? Que infelizmente as pessoas propagam, e isso vai fazer com que a gente consiga, a partir de uma perspectiva da nossa vida, a construir um mundo melhor. Então, quando eu falo combater, não é a gente ir lá e brigar, e discutir com as pessoas, né? Mas é sempre, toda vez que a gente fala de mudança, isso é uma premissa importante. Toda vez que a gente fala de mudança, a gente sempre primeiro tem que se referir a nós, tá? A mudança nunca começa pelo outro, ela começa por nós. Então a gente precisa mudar. A gente quer mudar alguma coisa, a primeira coisa que a gente precisa mudar, e aliás, a única coisa que está sob o nosso alcance mudar é a nossa própria vida. A gente não tem como mudar as decisões das outras pessoas. A gente pode influenciar, mas mudar, não. A gente não pode obrigar as pessoas a fazerem aquilo que elas não querem fazer. Mas nós podemos nos obrigar a fazer coisas que nós não queremos fazer, por exemplo, tá? Então, quando eu falo para nos ajudar a combater, é justamente ajudar a gente a ter uma postura de vida diferente, né? E essa postura de vida diferente faz com que a gente construa um mundo melhor, tá? Então, vamos lá. Como que a civilização ocidental ela se originou? Então, há mais ou menos uns 2.000 anos, tá? Antes de Cristo, a gente teve a nossa origem num país chamado Mesopotâmia, tá? E aí que eu tô me referindo à época de Abraão, tá? Então, é um breve resumo histórico, mas eu tô indo lá quase no início de tudo. Naquela época, né, a Mesopotâmia, só para vocês terem ideia geográfica, ela seria onde é hoje o Iraque, tá? E o que era a Mesopotâmia? Era um grupo de cidades ali independentes, tá? Não era um reino, não existia um reino na época, eram cidades independentes, então, em sua maior parte, agricultores, né, que cultivavam a terra para se alimentar, né, e caçavam os animais do local para poderem se alimentar, tá? Mas, logo em seguida, após Abraão, começou a surgir, aparecer impérios, ou eu poderia dizer reinos mundiais,
Ou seja, começaram a surgir pessoas que elas queriam dominar o mundo, tá? E é interessante isso porque esse desejo de domínio, ele nasce por causa do pecado original, né? Se vocês se lembrarem da história antes de Abraão nós temos Noé. E antes de Noé, nós temos, claro, Adão e Eva, né? Depois os filhos de Adão e Eva, e depois de um tempo, a humanidade começou a decair por causa do pecado original. E aí, por conta dessa decadência, Deus não encontrava mais nenhuma alma justa, ele resolveu fazer o dilúvio, né? Para poder limpar toda a terra e recomeçar ali com Noé. Só que de qualquer forma, né? Mesmo Deus fazendo isso, e ele também já sabia disso, porque o ser humano ele só seria salvo por Jesus, né, pelo Messias, posteriormente. Mesmo assim, depois de Noé, depois dessa limpa, ainda assim o homem voltou a cair no pecado. E é interessante, a gente, mas, puxa, mas por que que acontece isso, né? Porque o homem ele é livre. Nós temos o livre arbítrio. Isso nos mostra profundamente o amor que Deus tem por nós. É um amor tão grande, mas tão grande que ele nos deu o livre-arbítrio, inclusive, de odiá-lo, se a gente quiser, né? Então, assim, por conta do livre-arbítrio e do pecado original, né? Então, essa nossa inclinação para a maldade, nós sempre tivemos uma tendência a querer buscar o poder, a querer buscar os prazeres dessa vida, tá? E não foi diferente naquela época, um pouco depois de Abraão, quando começou a surgir os primeiros impérios, tá? O primeiro grande império que surgiu, né, para dominar os outros reinos foi o Império Babilônico. A gente vê muito na Bíblia, né, esse império que é o império do Nabucodonosor. Né, a gente conhece bem o Nabucodonosor ali das profecias de Daniel, tá? Então, é, com Nabucodonosor, o Império Babilônico, ele, a partir da força bruta, tá? Todos os impérios que nasceram antes de Cristo, eles sempre foram na força bruta, no sangue. Então as pessoas se matavam, se degladiavam para poder chegar até o poder, tá? E Nabucodonosor, então, reergueu o Império Babilônico, né, para poder dominar o mundo, tá? E, inclusive, foi essa época do profeta Jeremias, né, também do profeta Daniel, como eu comentei, porque ele interpretou o sonho de Nabucodonosor. Inclusive, esse sonho que Daniel interpretou de Nabucodonosor é aquele sonho onde Nabucodonosor ele sonha com uma estátua, né? E essa estátua, ela é formada de vários metais, né? Agora eu não me recordo de todos, mas tinha a cabeça de ouro, os ombros de prata, as pernas de bronze, ferro, enfim. E uma pedrinha caía da montanha, uma pedrinha bem pequenininha, e ela batia no pé da estátua e derrubava toda a estátua, tá? E basicamente isso daí é uma predileção, uma profecia, né, que Deus nos revelou através desse sonho, que depois de Nabucodonosor, que foi o maior império, viriam outros impérios menores, e, no fim das contas, uma pedrinha, que seria a vinda do Messias, a vinda de Jesus, ele simplesmente destruiria todos os impérios, né, que é o que a gente vai ver posteriormente, tá? Bom, depois, eu tô passando bem rapidinho, tá? Pra gente não tomar muito tempo. Depois de Nabucodonosor, surgiu o Império Persa, né, o Império dos Persas, que ficou ainda maior, né, que o Império Babilônico, e tão grande, mas tão grande que eles tomaram até o Egito. Pra vocês terem ideia, o Egito, ele é uma das civilizações mais antigas que nós temos. E eles eram imensos, era muito grande, né, todo o domínio dos egípcios, né. E os persas, eles cresceram tanto que eles foram capazes de inclusive, tomar a região, a civilização egípcia, tá? E se a gente for ver um pouquinho de história da filosofia, a gente vai ver que é mais ou menos nessa época que Pitágoras, né, foi estudar com os egípcios, tá? Mas, enfim, isso daí não vem ao momento, tá? O profeta Daniel, ele também
viveu com os persas, tá? O profeta Daniel é um profeta que muito importante nesse sentido histórico, né? Em relação a esses grandes impérios, tá? E aí os persas eles já tinham dominado quase que o mundo inteiro, só faltava a Grécia, né? Os gregos. Só que na Grécia eles não conseguiram, né? E eles tentaram inúmeras vezes. E os gregos, que assim era um império pequenininho, era bem pequeno, né? Comparado com o Império Persa, os persas não conseguiam dominar os gregos, tá? Eles não conseguiam tomar Esparta, Atenas, enfim. E aí o que aconteceu? Ficou apenas a Grécia de fora e todo o resto do mundo era dos persas, tá? E aí então surgiu uma figura muito conhecida, que é Alexandre o Grande, né, que vocês já devem ter ouvido falar na escola, em algumas coisas de história, tá? Que ele era um cidadão grego e ele resolveu também conquistar o mundo. E aí, de fato, ele conquistou o mundo inteiro, né? Então, ele começou conquistando a Grécia, depois conquistou o Egito, depois ele conquistou o reino dos persas, até chegar na Índia, né? Naquilo que conhecia de mundo na época, né? Então, as pessoas, o ser humano não tinha descoberto toda a vastidão do mundo, né? Então, naquela região ali, eles foram conquistando as terras, tá? Gente, lembra, sempre na base da força, tá? Sempre na base da força, tá? Bom, depois então da Grécia apareceu os romanos, certo? Então, os romanos eles dominaram o Império Grego, né? Não só dominaram o Império Grego, mas os romanos eles foram além. Eles invadiram as terras selvagens, né? Que daí, de onde tem que a gente conhece os vikings, os bárbaros e etc. Tá? E eles foram pegando tudo que tinha por ali, né? Toda a extensão ali da Europa, né? Espanha, Portugal, Inglaterra e etc. Tá? Então, cada vez havia um império maior do que o outro, tá? E aqui eu estou sendo bem simplista nessa exposição para a gente poder chegar naquilo que mais importa, mas é que é importante vocês compreenderem isso, que os homens eles eram sedentos pelo poder, eles faziam de tudo para conquistar e eles queriam cada vez mais, tá? Todos os reinos antigos eles eram feitos na base da espada, tá? Então, fulano tinha um exército, aí ele montava em cima dos outros, né? E aí, ou você se entregava ou você morria. Aí, não tinha o que fazer, né? Você batia um exército lá com um monte de soldados no seu reino, você tinha que, tinha que se entregar, né? E o mais curioso era que a tirania desses imperadores era tão grande, mas tão absurda, que tem uma história que aconteceu no Império Persa. É, que é a seguinte, o reino persa, ele foi tomar, né, tomou lá um reino menor, tá certo? E aí, o rei desse reino menor falou assim, ó, eu vou te entregar tudo que eu tenho, tá? Tudo que eu tenho é você, todo o ouro, toda a minha riqueza, os barcos, enfim, tudo que você quiser é seu. Eu só te peço uma coisa, só uma coisinha. Poupa o meu filho. E aí o rei, né, o rei persa virou para ele e falou assim: "O quê? Você está me negando o seu filho? Isso é um absurdo, isso aqui é uma blasfêmia diante de mim. Cortem a cabeça dele, cortem a cabeça do filho, da família e tomem tudo." Os reis, eles agiam dessa forma. Meu, ele já tinha tudo, tinha um reino inteiro. Pra que vai o filho dele, né? Pra gente vai se importar com uma afronta dessa, né? E é interessante que na medida em que esses impérios eles ficavam maiores, né, e mais poderosos nos pontos de vista de expansão, eles se tornavam mais frágeis, que é justamente aquilo que o profeta Daniel ele interpretou naquele sonho de Nabucodonosor, certo? E sabe o que é mais impressionante? Quando o Império Romano ele foi o último dos impérios mundiais, tá? Ele foi o último. E quando o Império Romano caiu, parece que essa febre de governar o mundo das pessoas parou. Depois da queda do Império Romano, você não se via mais pessoas
com essa sede de querer dominar o mundo a qualquer custo. E por que parou essa febre? Porque Jesus, ele mexeu diretamente no tecido social da sociedade. Ele fez mais ou menos aquilo que as pessoas más hoje estão fazendo, que é mudar a cabeça das pessoas para pensarem que aquilo que é mentira é verdade. Só que no caso de Jesus, ele veio propagar a verdade. E qual que é a verdade máxima de Jesus? A verdade máxima de Jesus está na caridade, tá? No amor. No amor, primeiro a Deus e segundo a si mesmo, ao próximo como a si mesmo, tá? Esse é o maior mandamento que Jesus nos fala no Evangelho. E o que é o amor? Né? Eu contei para vocês essa breve história do rei persa, né, que não poupou o desaforo que o outro rei falou para ele porque não queria dar o filho, né? Foi uma coisa assim, matou todo mundo. Não, Jesus ele já fala, ó, os apóstolos perguntam para Jesus, mestre, quantas vezes nós temos que perdoar os inimigos? 70 vezes 7. Ou seja, você sempre vai perdoar a pessoa, independente do que ela fez para você, né? E a forma como Jesus trouxe tudo isso modificou a forma das pessoas pensarem. E não somente Jesus, mas ele também instituiu a igreja, né? Lembrem, Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Então, com a instituição da igreja, entre aspas, a igreja ela se tornou o império mundial. Só que não o império mundial do mundo. A igreja se tornou o império mundial da fé, né? Da fé. Ou seja, as pessoas que olhavam os primeiros cristãos, desculpa, elas olhavam para ele e falavam, puxa vida, isso está relatado nas cartas. Puxa vida, olha como eles se amam, olha como que é diferente, olha como estão ali reunidos gregos, pagãos, judeus, romanos, tudo no mesmo lugar. Era uma coisa que era inconcebível. Porque Deus ele mudou o tecido social, ele mudou a forma como o homem pensava. Ele mostrou uma forma mais elevada de se viver, né? E, de certa forma, é esse império mundial da fé, né? Não era mais um império mundial de poder, né? De espada, tá? E a existência desse poder espiritual, ela meio que inibiu a continuação desse processo do ser humano querer dominar cada vez mais o mundo, tá? A França cristã, né, passando um pouquinho mais para frente, jamais faria alguma coisa como Alexandre o Grande, como os assírios, como os babilônios, que quer invadir um outro reino sem dó, sem nem piedade, tomando tudo, porque eles participavam de uma cultura cristã e a igreja tinha influência sobre, politicamente falando, a igreja tinha influência sobre os reis. Porque na época, se um rei ele ia contra a igreja, ele simplesmente era excomungado e ninguém mais levava ele a sério. De tamanho era o poder social que a igreja tinha, político, certo? E aí isso é uma coisa muito interessante, né? Porque não é só porque foi instituída uma igreja, não é só porque Jesus mudou, mas é porque aconteceu algo dentro do tecido social que fez com que as pessoas, assim, aquelas que ainda tinham essa sede de poder, elas fossem inibidas disso, elas não iriam conseguir fazer isso, certo? Porque tudo passava pela aprovação da igreja, né? E aí se o fulano se rebelasse, era só excomungar ele. Hoje a excomunhão, praticamente, né, do ponto de vista político, não vale nada. Excomunga, eu nem sei se a igreja ainda faz excomunhão. São raríssimas as excomunhões que tem hoje em dia, né? E mesmo assim as pessoas não levam muito a sério, né? Mas antigamente, não somente, porque assim, quando você é excomungado, você está sendo eliminado da igreja, né? Por mais que você é batizado e tudo mais, você é eliminado da igreja, você não faz parte mais do reino de Deus, você não tem mais aqueles privilégios que os filhos de Deus têm. Então é uma coisa muito séria e muito grave. Só que além disso, além dessa gravidade espiritual, também havia ali uma gravidade material, uma gravidade moral, que simplesmente ninguém mais levava a sério a pessoa que era excomungada. Ninguém mais queria conversar com essa pessoa, ela era excluída da sociedade, ela era marginalizada por causa da excomunhão, né, que infelizmente hoje não tem mais o mesmo efeito nesse sentido social, digamos assim, tá? Então, assim, a igreja, né, que Jesus instituiu, ela interrompeu esse processo de guerra atrás de guerra, tá? Depois
do Império Romano, a gente não ouviu mais falar de impérios mundiais. Claro que teve guerras, óbvio, teve guerras, não é que foi 100%, mas a gente não ouvia mais de impérios mundiais, de pessoas querendo dominar tudo e conseguindo dominar tudo. A gente vê brigas ali de territórios, para dizer em qual terra é cada país, e não sei o quê, e brigas de pessoas que se desentendem. A guerra mesmo voltou de forma mais acentuada depois da Reforma Protestante. Que aí começou uma outra guerra, que daí aí os luteranos, depois os calvinistas começaram a perseguir os cristãos, começaram a fazer rixa e uma série de coisas. Mas antes disso não se tinha tantas guerras, porque elas foram impedidas pela igreja, tá? Só que isso ocorreu, vamos dizer assim, o primeiro século praticamente foi assim. Os primeiro século praticamente foi assim, né? Não se via tanta coisa. Só que daí a igreja, ela começou a se dilapidar. Como? Claro que assim, antes disso, houve um decaimento espiritual. Se não tivesse acontecido um decaimento espiritual, isso não aconteceria. Mas a igreja começou a se dilapidar com a reforma protestante. Por quê? A reforma protestante, o que ela fez? Ela fez com que o império da fé deixasse de ser único. Então ela dividiu a Europa no meio. Agora tem duas fés a serem processadas. A luterana e a católica. Isso, houve uma ruptura nesse império mundial da fé que Jesus instituiu lá atrás. Que só a igreja católica tinha isso. Né? E por isso que era uma coisa que entre aspas, dominou o mundo, porque não se existia isso. Mas aí, a partir do momento em que houve uma decadência na própria igreja, né, de enfraquecimento da caridade na vida das pessoas, aconteceu então a reforma protestante. Isso fez com que o império deixasse de ser único, esse império da fé. E aí dividiu a Europa. Qual foi a consequência disso? Uma série de guerras civis. A gente tem a Guerra dos 30 Anos, que no final foi feito aquele tratado de Westfália, onde todos os países da Europa, eles decidiram afastar de qualquer confissão religiosa. Né? Então, antes, praticamente sim, os bispos, o Papa andava junto com o rei. Depois disso, não podia mais ter confissão religiosa, porque dali para frente a fé era um assunto privado de cada pessoa. Então, cada pessoa podia escolher o que quisesse seguir. E isso por quê? Porque supostamente essa guerra dos 30 anos, ela se iniciou por um problema religioso, né? Então, assim, nossa, isso foi horrível para a humanidade como um todo, de forma geral, né? Inclusive o Papa da época, ele, que agora eu não me recordo quem que era, ele se opôs a isso, né? E tem inclusive uma bula que ele escreveu sobre as consequências graves que isso traria. Porque justamente a igreja ela era a mediadora das guerras. E se não aconteciam guerras, era justamente por conta da igreja, tá? E inclusive depois disso surgiram diversos outros tratados, né, para tentar cessar as guerras e nunca nunca funcionou, né? Nunca mais teve paz nesse sentido, né? Depois tem a Guerra dos 7 Anos, depois tem as guerras napoleônicas, né? Tudo isso veio depois. Depois de Napoleão tentaram fazer outro tratado, né? Que, se eu não me engano, é o Tratado de Viena, né? Onde o mundo achou que finalmente haveria paz. Depois de um tempo veio a Primeira Guerra Mundial. E as pessoas simplesmente não entendiam o que tinha de errado para não ter paz, né? Mas no fundo, o erro estava em ter se apartado da igreja, em ter dividido esse império mundial da fé. Esse foi o maior erro, né? E a coisa mais curiosa é que a força que dava o poder, ela de certa forma havia mudado do mundo antigo para agora. Então, por exemplo, assim, antes de Cristo no mundo antigo, qual que era a força que você ganhava poder? Era na espada. Então, se você é um guerreiro habilidoso, né, você consegue convocar um exército de pessoas que acreditam nos mesmos ideais que você ia lá e matava o outro e conquistava. Depois de Jesus ele, digamos assim, ele evoluiu o pensamento humano.
né? E o homem ele não simplesmente se matava mais, só que agora ele tem um pensamento mais evoluído, digamos assim, certo? E bom, o que antigamente era a espada, hoje nós chamamos de dinheiro, né? O que dá poder hoje para o homem é o dinheiro, né? Então, as pessoas, os homens poderosos são aqueles homens que detêm uma riqueza maior, né? Na prática, a gente voltou para o mundo antigo. A única diferença é que hoje é um pouco mais ameno. A gente não sente na pele, a gente não morre, né, para as pessoas dominarem o mundo. Aliás, a gente não morre, vírgula, né? Porque muitas crianças morreram, né, por conta disso, né? Bebês abortados ali por causa dessa agenda aí que tentam colocar na gente. Mas enfim, não vou ficar estressado com isso. Senão eu me perco aqui não. Mas enfim, antigamente então usavam força bruta. Hoje a gente usa o sistema financeiro, tá? Se vocês forem ver, a verdadeira reforma protestante, e isso é uma coisa muito interessante, tá? Não existia apenas a religião católica, tá? Antigamente. Tinha outras religiões também, né? Nos países orientais. Nas Índias, na China, Japão, eles tinham outra religião, tá? E tudo isso que eu tô falando aconteceu ali mais ou menos ali na região da Europa, tá? Mas enfim, o que é muito interessante é que, assim, a reforma protestante, ela só teve efeito na Europa. Quando os calvinistas, os luteranos foram tentar evangelizar outros países, outras culturas, eles simplesmente eram ignorados e expulsos de lá, porque ninguém queria ouvir o absurdo do que eles falavam. Só que o que acontecia? Por que na Europa funcionava? Porque, né, começou a surgir o Banco Central e na Europa tinha uma elite financeira que era interessada em fazer com que essas pessoas entendessem o luteranismo. Por quê? A igreja, de certa forma, ela não prega o acúmulo de riquezas para a obtenção do poder, né? A igreja, na verdade, o contrário. Ela procura com que a gente se afaste da riqueza, não porque a riqueza é ruim, mas porque a maioria dos homens não sabe como usá-la. A maioria dos homens se perdem na riqueza. Então é melhor você perder um braço do que você ir entrar no reino dos céus sem o braço do que você ir para o inferno com os dois. Então a igreja, muito sábia, né, guiada pelo próprio Cristo, que é a sua cabeça, sabia muito bem disso. Sabia muito bem disso tudo, né? Só que, como tinha essa elite financeira na Europa, e na época se começou a movimentar as coisas a partir do dinheiro, eles começaram a ter uma influência muito grande, uma força muito grande. E era do interesse deles que o luteranismo, o calvinismo fosse incutido na vida das pessoas, né? Claro que eles não eram bobos, né? Eles sabiam que tudo isso daí eram coisas absurdas, né? Mas, enfim. E essas pessoas, de certa forma, elas herdaram, vamos dizer assim, esse vírus do Império Mundial, né? E aí, na medida em que se ia destruindo esse império da fé, elas ficavam cada vez mais livres para crescerem mais, e dominarem mais, aí, pum, chegou a Primeira Guerra Mundial. E que ficou evidente que nenhum tratado que foi feito anteriormente poderia garantir a paz, né? Por quê? A velha ideia de fazer o Império Mundial voltou, né? E é uma tendência normal do homem decaído. Ele quer tomar poder absoluto, custe o que custar. Esse é o fenômeno da humanidade desde sempre. Só que o maior problema, que como eu falei, nós somos uma sociedade evoluída pelo cristianismo. O cristianismo nos ensinou um poder muito grande, que é o poder da palavra. É que eu estou falando da palavra material, não da palavra de Deus. Por quê? Antigamente não se tinha diálogo. As pessoas não conversavam. Depois de Cristo, as pessoas passaram a conversar. Passaram a saber se comunicar. Passaram a entender que não é na força bruta que você conquista as coisas, mas é conversando, é dialogando, uma série de coisas. Então, a gente tem uma sociedade evoluída pelo próprio cristianismo, tá? Então, assim, isso de certa forma se tornou até mesmo pior que os antigos impérios mundiais, porque os reis, os imperadores, eles eram meio burrinhos. Eles só tinham força e habilidade. Não é que eles eram super inteligentes. Mas hoje não, hoje nós temos pessoas que estão à frente desses, né, que querem, de certa forma, dominar o mundo e que são super inteligentes e que são, assim, infinitamente mais inteligentes do que a gente. Tipo,
tira de letra. A quantidade de livros que elas leram, a quantidade de estudo que elas tiveram é muito superior ao que nós temos hoje. Por isso é importante a gente estudar. Por isso que hoje a gente precisa buscar um apostolado de estudo sério, estudo profundo. E por isso que eu falei que isso vai nos ajudar a combater aquilo que a gente chama de cultura da morte, porque a gente está tendo um conhecimento mais aprofundado, por mais que breve, nessa breve introdução que eu falei que eu faria, e que tomou praticamente a aula inteira, mas qualquer coisa a gente continua na semana que vem, não tem problema, tá? Isso aqui acontece. Não, hoje em dia, não adianta a gente buscar mais governo mundial. Por quê? Todo governo mundial, ele sempre vai virar uma ditadura, que é o que acontece com todos os países, praticamente unânime, que adotam o viés ideológico do comunismo. Todos os países que adotam isso é um ditador. Por quê? Quando era a igreja, ela promove a virtude. Ou seja, as pessoas que estavam à frente dos reinos eram pessoas virtuosas ou que, pelo menos, buscavam, não necessariamente eram católicos fervorosos, que buscavam a santidade, mas eram pessoas que tinham o mínimo discernimento da virtude e buscavam virtude. E o único jeito de você ter um governo mundial que não vire uma ditadura é se houver virtude. Só que, para haver virtude, para que as pessoas possam ter virtude, nós precisamos de uma instituição que ensine as virtudes. E era justamente isso que a igreja fazia com os reis antigamente. Não só com os reis, né, mas com todas as pessoas. Ela ensinava a virtude. E aí não virava governo mundial, aliás, não virava ditadura, porque as pessoas eram inseridas num contexto de busca pelas virtudes. Tinha uma instituição que ensinava. Tá? Tem que existir o conceito de virtude, tem que ter o conceito de uma pedagogia que explique como se faz para ensinar as virtudes. E foi isso que Cristo ensinou para a igreja. Durante a época em que a igreja funcionou como uma instituição realmente mundial, né, a febre do Império Mundial, do homem decaído, parou. Não se tinha mais. Aí, quando os países se separaram da instituição, e por isso que a reforma protestante é um fato histórico muito marcante. Né? Na verdade, assim, a reforma protestante nada mais é do que o cume de um problema que já estava sendo desenvolvido ao longo do tempo. Não é que surgiu do nada a reforma protestante, já estava sendo incutido no coração das pessoas um enfraquecimento. O inimigo está aí, ele está sempre lutando contra. Tá? Mas aí quando houve essa ruptura, essa separação da instituição que ensinava as virtudes, as pessoas começaram meio que ter um destacamento das ideias do que seria a própria virtude. Então, a virtude agora não tem mais uma instituição que guarda e que ensina. Ah, não, a virtude é aquilo que eu acho que é isso, então é isso, então. Então, essas são as 90 e poucas, 80 e poucas teses de Lutero contra a igreja. Eu acho que é assim, então é isso. E aí esse que é o maior problema. As pessoas começaram a agir por conta própria, perderam a cabeça, perderam Cristo. E aí deu no que deu. Então, assim, só vai deixar de fato de haver guerra. Gente, a gente tá vendo guerra até hoje. Hoje em dia tem guerra. Teve agora recentemente a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Tá voltando essa febre. E agora a gente tem um poder militar muito maior do que antigamente. A gente consegue destruir um país facinho de forma militar. Então, assim, só vai deixar de haver guerra quando as pessoas tiverem virtude. Aí o sistema de governo pode ser aquele que você quiser, tá? E pode ser até mesmo um governo mundial. Porque, inclusive, o melhor modelo de governo, mais para frente a gente vai ver isso, o melhor modelo de governo que existe é a monarquia. Só que a monarquia de um rei virtuoso. A igreja é assim. Quem é o monarca da igreja? Jesus. Tá dando aí, tá 2000 anos funcionando. Porque é assim que funciona, tá? A, como que chama? A democracia nada mais é que um decaimento da virtude faz com que as pessoas elas tenham um decaimento tão grande, no vício tão grande, que a gente não confia mais nas pessoas. E a gente precisa
ver qual que é a opinião da maioria para poder seguir um governo, né? Na verdade, a democracia é um dos piores modelos de estrutura de governança que existem, né? Politicamente falando. E quando eu falo de política, não é leis, essas coisas, mas é de organização da sociedade, como a sociedade se organiza, né? A democracia demonstra essa decadência no ser humano, tá? Só que, para a gente, né, parar de ter essas guerras, a gente precisa de uma instituição que ensina as virtudes, tá? E que ensina o conceito de virtude de uma forma clara, transparente, tá? Então, na verdade, o resultado de tudo isso é que nós voltamos para o mundo antigo. A única diferença é que não é através mais da força militar, mas sim do sistema econômico, tá? É através desses e também através de métodos sociológicos, né, de mudança do tecido social, da forma como as pessoas pensam, para fazer um negócio desse aí. Né? E inclusive eles precisaram destruir a própria ideia de virtude. Hoje em dia a gente não fala mais de virtude, as pessoas não sabem mais o que é virtude. E aqui eu tô falando de virtude natural até. Como antes a força era militar, você não tinha necessidade de deturpar o pensamento das pessoas. Era só. O fulano podia pensar o que quisesse. Se alguém resolvesse virar o imperador mundial, era só formar um exército, pegar na espada e derrubar o outro. Só que agora a gente vem de uma sociedade evoluída pelo cristianismo. As pessoas são mais inteligentes. Não é só você pegar a espada e tentar derrubar alguém. Você precisa deturpar essas ideias. Você precisa reconstruir a sociedade, sociologicamente falando. É isso que a cultura da morte tenta fazer. Ela tá mudando a forma do ser humano pensar para que ele entenda, vamos dizer assim, esse tipo de cultura que é completamente antinatural, tá? E esse é o efeito colateral de toda a cultura da morte, né? A dissolução da família tradicional, o aborto, a eutanásia, a ideologia de gênero, a tomada da hegemonia do sistema educacional e uma série de outras coisas que a gente vê na sociedade. Tudo isso é um subproduto desse método moderno de tomar o poder, tá? E agora, depois de 500 anos, né? Aliás depois dos primeiros 1.500 anos, que a reforma protestante foi mais ou menos em 1500 e bolinhas ali, de certa forma, está sendo gestado mais um império mundial. Só que esse império mundial ele vai ser muito mais tirânico e muito mais medonho do que todos os outros, se isso realmente acontecer, tá? E a gente precisa se esforçar para lutar para que isso não aconteça. Lembrem da última aula que a gente falou dos princípios. Nós estamos diretamente vinculados com o corpo que é a igreja. Tudo que a gente faz, tudo, literalmente tudo, todas as coisas, não exclui nada. Tudo que a gente faz eleva ou decai espiritualmente a igreja. Tudo que a gente faz eleva ou decai, ou melhor, derruba, né? Ou aumenta a força da cultura da morte. Tudo que a gente faz. Só que a gente não pesa as nossas ações, a gente vive como se isso não fosse uma verdade, mas é verdade. Tá aí batendo na nossa porta. Gente, como que a sociedade mudou de um tempo pra cá? E olha que assim, eu sou extremamente novo. Eu tenho 24 anos. E como mudou? Na minha época de quando eu era criança, os desenhos que eu assistia para os desenhos que tem hoje, como era a escola antigamente e como é a escola hoje, tá mudando muito rápido as coisas. Porque tá tendo um motor muito grande, né? Tá tendo uma obra muito grandiosa para fazer isso funcionar. E a gente precisa começar a se movimentar. Movimentar não é fazer greve, fazer passeata. Não é isso daí. Movimentar é buscar a vida de oração. Buscar a vida de oração. Lembre da passagem de Sodoma e Gomorra, que Abraão questionava a Deus, que Deus queria destruir Sodoma e Gomorra por causa dos pecados, e aí Abraão falava, mas Senhor, se tiver tanto justo, o Senhor perdoaria? E aí Deus falava que perdoaria, e até restar um. Ou seja, se houver um justo ainda na terra, Deus ele vai perdoar a destruição. Mas se os justos todos morrerem, não faz mais sentido Deus continuar com tudo isso. Aí vem a parrusia, vem a segunda vinda de Cristo. Então, assim, a gente precisa se esforçar.
para a gente buscar a santidade, buscar as virtudes, para que a gente possa fortalecer a igreja. E vejam só, em contrapartida, tá crescendo muito forte a cultura da morte, mas em contrapartida, de uns 5 anos para cá, o catolicismo voltou a ser muito forte. As pessoas voltaram a se preocupar, voltaram a buscar uma boa formação, né? A gente vê, por exemplo, o site do Padre Paulo Ricardo. Lá no começo era só ele, e agora a gente tem tantas outras iniciativas que contribuem muito para o enriquecimento e para o ensino das virtudes para as pessoas. Isso é muito bom, só que a gente não pode parar, a gente tem que continuar, tá? O remédio para a gente poder resolver o problema da sociedade é o próprio cristianismo. É ele que vai impedir o desenvolvimento dessa monstruosidade, né? E é através do ensino das virtudes. Então a gente precisa de uma instituição que ensine, que fundamente as virtudes no mundo inteiro. Então, se a gente realmente quer combater a cultura da morte, a gente precisa fazer isso, né? Buscar estudar, buscar uma vida de estudos sérias, buscar uma vida de oração, acima de tudo, séria, que a gente viva de forma sólida nesses princípios, para que aí sim a gente consiga mudar as coisas, tá? Isso, basicamente, a gente precisa ressuscitar, digamos assim, a igreja. A gente precisa fazer com que os sacerdotes voltem. Graças a Deus, a gente está tendo um movimento muito bom. Tem excelentes sacerdotes que estão sendo preparados, né, que receberam o sacramento da ordem. Isso é excelente, mas a gente precisa continuar, precisa mais, né, para que cada vez mais a igreja ela volte a tomar para si essa missão de ensinar, tá? E eu quero chamar a atenção em uma coisa muito importante e que pouca gente sabe a fundo, e nós vamos estudar isso posteriormente, no momento propício. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele fala que existem dois tipos de virtudes. Então, existem as virtudes naturais e as virtudes infusas. Ah, por que que fulano que não é de Deus faz o bem para outras pessoas? Porque ele possui virtudes naturais. O ser humano é capaz de ter virtudes naturais. São as mesmas virtudes que os filósofos gregos, por exemplo, tinham. Né, que estudaram tanto, que alcançaram ideias magníficas a respeito do intelecto humano. Virtude natural. Então, as naturais são aquelas que a gente aprende pelo exemplo, né, que nos são ensinadas, né, então a gente aprende no berço da nossa casa, os nossos pais ensinam, a gente vê as pessoas, a gente vê como funciona o mundo, a gente aprende, tá? Você pode ensinar alguém dizendo, olha, é assim que você faz, né? Aí você vai produzindo um costume na pessoa, ela vai imitando, ela vai repetindo, vai se exercitando, e pouco a pouco ela vai criando um hábito, e aí isso vira uma virtude, tá? Isso estiver alinhado com a luz da razão. Lembre que hábitos ruins a gente chama de vício, hábitos bons a gente chama de virtude. É assim que, por exemplo, a gente educa uma criança. No começo, a criança, não, ela quer brigar para poder pegar o brinquedo, ela não quer dividir o brinquedo, não sei o quê. Aí você vai ensinando. Conforme você vai ensinando, vai repetindo, ela vai vendo, ela começa a mudar. Isso a gente chama de virtude natural. Só que existe outro tipo de virtude, que é a virtude infusa, tá? E que essa virtude, ela não vem pela repetição, tá? Mas ela é infundida por Deus na nossa alma. Lembra que a gente falou das graças, né? São infundidas por Deus, tá? E na Suma Teológica, São Tomás fala que o, o nível, o grau dessas virtudes, né? Que cada pessoa tem, depende do nível da caridade da pessoa. A gente já comentou lá atrás, lá no começo, nos princípios, no fim do homem, que uma das formas da santificação é o aumento da caridade. Né? A santidade nada mais é do que você amar cada vez mais. Tá? E amar no sentido mais profundo que existe. Né? Prova de amor maior não há do que doar a vida pelo irmão. Tá? Então é amar nesse nível de sacrifício. Um sacrifício para Deus. Né? Então o que acontece? O aumento do nível das virtudes infusas, ele está pelo aumento da nossa caridade, tá? Isso deveria ser suficiente para a gente entender todo o resto. Só que, na prática, a gente não consegue entender isso, tá? E isso faz com que muitas pessoas achem que as virtudes infusas são apenas aquelas 3 virtudes teologais que a gente conhece, a fé, a esperança e a caridade, tá? Mas não. Na Suma Teológica, São Tomás, ele cita mais ou menos 50 virtudes infusas, que tem equivalência com as virtudes naturais também, tá? Mas é mais ou menos isso, tá? Então é um número indefinido de virtudes, mas que se for contar ali mais ou menos tem umas 50, tá? Então, existe
castidade infusa, existe paciência infusa, fortaleza infusa, temperança infusa, todas as virtudes, estudiosidade infusa, todas as virtudes, existe a sua equivalência numa virtude infusa que é infundida por Deus. Tá? Para todas as virtudes naturais que a gente conhece, existe o equivalente na virtude infusa. Tá? E na prática, as pessoas hoje não conseguem entender, né, o que São Tomás de Aquino está falando, mas a verdade é que é o seguinte: quando você diz, né, e isso é uma coisa interessante que eu esqueci de mencionar, as virtudes elas crescem juntas na nossa alma, tá? Inclusive junto com a caridade, tá? Então, quando você diz que as virtudes elas são infundidas juntas, né, e juntas com a caridade, né, quando é infundido a caridade, surge. Então, quando nós somos batizados ali na água do batismo, e posteriormente, quando a gente pratica a fé, a gente pratica a caridade, surge uma legião de virtudes infusas na nossa alma. Isso é espantoso, né? Como que é possível um negócio desse? É muito simples. A caridade, ela está intimamente relacionada com a contemplação, tá? Quando você cresce na caridade, você está crescendo em direção à contemplação. O que causa a contemplação, né? Que existe uma contemplação que a gente chama de contemplação infusa, tá? Que é uma contemplação que acontece nas almas de vida mística, que seria mais ou menos ali na quinta morada, segundo o castelo interior de Santa Teresa, tá? Então são almas bem adiantadas ali, a gente tá falando estilo Padre Pio, tá? O que causa a contemplação infusa, né, que quando aquela alma enxerga verdadeiramente a Deus, né, de uma forma muito, muito clara e nítida, tá? Não é exercício da inteligência, mas é exercício sobrenatural da caridade, tá? Tanto é que antes da quinta morada, na quarta morada, o Espírito Santo ele prepara a gente para viver a contemplação, tá? Então, existem, por exemplo, dentro das preparações, que a gente também vai trabalhar mais para frente, existem, por exemplo, as purificações passivas, né? Que são quase as tribulações que Deus manda na nossa vida. Só que assim, são aquelas tribulações, aqueles desafios que pegam bem no calcanhar, no nosso calcanhar ali. É que a gente não espera, a gente não acredita que vai acontecer, mas vai lá e acontece. E dá tudo errado. Deus faz para que a gente possa ter mais confiança nele e parar de confiar no nosso próprio umbigo, que a gente é capaz de dar conta de tudo, a gente não é capaz de dar conta das coisas. É Deus que nos ajuda. São Tomás de Aquino fala: tudo que vem de bom vem de Deus, tudo que vem de mal vem do homem. Então, todas as coisas boas que a gente faz vêm de Deus, não é nós. Nós somos meros instrumentos, tá? E o que acontece? Então, quando a alma está sendo preparada para entrar na contemplação infusa, o Espírito Santo, né, ele age apenas na caridade, tá? E existe uma vivência extraordinária da caridade que ela é aumentada por aquilo que nós chamamos dos dons do Espírito Santo, tá? Para que existe o dom do Espírito Santo? Para que, através dessa vivência, desse hábito, você chegue num nível espiritual onde você seja capaz de ter a contemplação infusa. Tem uma passagem de São Paulo, numa das cartas, que ele fala, que agora não lembro qual carta que era, mas que as pessoas que ele estava pregando, elas não estavam preparadas ainda para receber alimento sólido, né? Ele faz uma alusão muito parecida com um bebê. Um bebê recém-nascido, ele não pode comer, sei lá, um bife de carne. Dar um bife de carne vai matar a criança. Não está preparado ainda para isso, precisa tomar leite, né? Ele precisa tomar um líquido. Ele só toma líquido no começo, né? E da mesma forma, a nossa vida espiritual, no começo é líquido. É uma coisa mais simples, mais ralinha. Mas depois a gente começar a comer coisas sólidas, coisas pesadas, coisas que exigem mais do nosso organismo. Tá? Na vida espiritual é assim. Por isso que Deus não aparece para todo mundo assim, pá! Ou, sei lá, todo mundo consegue abrir o mar vermelho, ou Deus chama a gente à noite igual ele chamou Samuel. Samuel, Samuel. Não é assim porque a gente não está preparado para receber isso. Imagina, se quando Deus apareceu para Moisés, ele teve que aparecer através de uma sarça ardente, Moisés não conseguiu olhar para a sarça ardente. Imagina se Deus aparecesse diante de nós, a gente ia morrer na hora. Eu nem consegui ver o que aconteceu. Apapum. Então, assim, existe uma preparação para a gente poder alcançar esses graus mais extraordinários, tá? E o que causa, né, essa contemplação infusa é justamente a superabundância da caridade na nossa alma. Então, assim, gente, claro que mais pra frente a gente vai estudar a virtude da caridade um pouco mais a fundo, mas é uma virtude muito importante. Então, por mais que a gente não compreenda completamente a caridade, peça ela na oração,
Peça para que Jesus possa aumentar o seu nível de caridade, para que você tenha mais amor nas coisas que você faz, para que você queira buscar mais a Deus. Já começa a pedir desde agora, mesmo não compreendendo de uma forma tão concreta. Tá? Peraí que estão me ligando. Pronto. Já busquem fazer isso, tá? Porque isso é muito importante para a vida de oração, tá? Então, o que acontece? Quando a gente fala que é infundido pela caridade a própria contemplação, né? Quando a caridade vem até nós, é chegada até nós a própria contemplação de Deus, tá? A gente começa a perceber que a caridade aumentando, todas as outras virtudes, elas vão aumentar junto. Tá? Vai ser de súbito, porque todas as virtudes, elas crescem juntos. E por isso que muitas vezes, vocês vão ver isso em muitos escritos de santos, que eles reduziam a oração ao amor, a uma única unidade de medida, o amor. Porque não precisava de mais nada. Não precisa pedir mais nada na oração, além do amor de Deus. Pedindo o amor de Deus e aumentando a caridade em nós, tudo aumenta junto. Por isso que lá atrás eu lembro que alguém fez alguma pergunta a respeito de como que você observava, acho que o progresso, alguma coisa nesse sentido. E eu comentei, ó, você vai começar a perceber que você que era uma pessoa mais estourada, você ficou mais paciente. Se tinha dificuldade com a castidade, você vai ter menos dificuldade. Se é uma pessoa preguiçosa, você vai ter mais agilidade para fazer as coisas. Por quê? O seu nível de caridade está aumentando, então todas as virtudes estão aumentando junto, tá? Então, isso é uma coisa muito importante a gente compreender, tá? E essas virtudes infusas é aquilo que a igreja chama de virtudes heróicas, tá? Então, quando a gente tem um processo de canonização de um santo, a primeira coisa que a gente avalia são as virtudes heróicas, né? Que é justamente essas virtudes infusas, que não tem como a gente imitar. Tipo, você vai tentar imitar um Santo Inácio de Loyola, que para converter, um amigo dele entrou num rio gelado na época de inverno e ficou lá. E o amigo dele estava caindo no pecado da fornicação, ele visitava um bordel, e aí na estrada em que o amigo dele ia para visitar o bordel, tinha um lago, e no período de inverno, Santo Inácio de Loyola simplesmente entrou no lago e ficou ali, né? Aí um dia o amigo dele estava passando ali, olhou para ele e falou, Inácio, o que você está fazendo aí? E aí, pô, tá frio, não sei o quê. Mas nós fala, ó, eu tô pagando pelos seus pecados. Eu tô aqui sofrendo pela sua conversão. Eu tô aqui no inverno, sem roupa, debaixo da água gelada, para que você não vá pro inferno. E aí o amigo dele se converteu. Ah, puxa, como que eu vou fazer um negócio desse? Como que eu vou imitar isso? Eu mal consigo tomar um banho gelado, né? Não tem o pessoal da produtividade aí, não sei o que toma banho gelado, quarta-feira toma banho gelado. Eu mal consigo tomar banho gelado. Eu não gosto de banho gelado. Imagina fazer uma coisa igual o Santo Inácio fez. Ou imagina fazer igual São Francisco de Assis, que diante de uma tentação se jogou em cima de uma roseira. Né? Imagina. Né? Ou São Francisco Xavier, que ressuscitava os mortos. Né? São Francisco Xavier, ele foi um grande apóstolo, ele foi pregar nas Índias, se não me engano, chegou até o Japão, salvo se não estou enganado. E aí as pessoas duvidavam dele. E ele falou assim, ó, para provar para vocês que o meu Deus é o Deus verdadeiro, eu vou até o cemitério, você pode escolher qualquer pessoa, eu vou ressuscitar essa pessoa. E ele ia lá, diante do corpo morto, e falava assim, ó, em nome de Jesus, para que essas pessoas acreditem que o Deus é o único Deus e se convertam, levanta e anda. E o morto ia lá e levantava. Aí você fica, gente, meu, que negócio é esse? Ou seja, é impossível, se a gente fizer isso, a gente for no cemitério fazer isso, não vai acontecer nada. Porque é impossível a gente tentar imitar. Ele estava inspirado por Deus. Por isso que ele fez aquilo. Não foi ele que fez. Foi Deus. O nível de caridade dele era tanto, ele amava tanto, mas tanto a Deus, que ele conseguia fazer coisas extraordinárias. É impossível a gente imitar isso, tá? Pra você chegar naquele ponto, é através da contemplação. A gente precisa passar pelos graus da vida de oração e chegar na contemplação, tá? Uma vez que a caridade ela chega num nível tão extraordinário como esse, né, que produz a contemplação, essas virtudes heróicas elas são infundidas junto e você começa a ver o heroísmo na vida da pessoa. Você começa a ver um Padre Pio, por exemplo, tá? E vamos lá. Eu vou ter que dividir essa aula em duas partes, porque eu não falei tudo que eu queria falar. Tudo bem, vou comentar mais um pouquinho aqui pra gente finalizar, para não passar muito do horário. As virtudes infusas,
elas se iniciam no início da vida cristã, tá? E por isso que mais para frente, eu acredito que daqui alguns meses a gente vai estudar a respeito das virtudes e pegar virtude por virtude para a gente poder compreender um pouquinho a respeito delas, tá? Mas elas basicamente é o início da nossa vida cristã, tá? E é aquilo que eu falei, no início a gente quase não vai ver diferença, tá? Porque a gente tem pouca caridade, a gente tem pouco contato com a caridade, tá? A gente precisa, por isso que eu falo para vocês, já vão pedindo o aumento da caridade na oração. Já vão pedindo esse amor por Deus, esse amor por Jesus, esse amor pela Eucaristia, esse amor que estaria disposto a dar a vida, né? Por mais que nós, hoje, talvez, se chegasse um muçulmano e colocasse uma faca no nosso pescoço, talvez a gente não fosse forte o suficiente para manter firme. Mas não tem problema. Peça para Deus para ele te ajudar a ser forte. Gente, o que Deus quer é que a gente de certa forma, assim, compreenda a nossa dificuldade, caia na real que nós somos pessoas pecadoras, que nós não valemos nada, e peçamos a ajuda dele. É isso que ele quer que a gente faça na prática, né? Então, a gente já pode ir fazendo isso, tá? O caminho para esse crescimento de fato se dá na oração, tá? Não tem outro modo da gente fazer isso a não ser rezando, tá? E São Tomás de Aquino, ele fala que as verdadeiras virtudes, né, que são as virtudes infusas, são aquelas que são infundidas por Deus na nossa alma, tá? E ele até fala que as virtudes naturais, elas como se fossem uma espécie de caricatura das verdadeiras virtudes, né? E a gente precisa entender que as virtudes infusas, elas são de fato verdadeiras, para que a gente possa cultivar elas a chegar nesse nível, né, nesse nível de heroísmo, tá? E quando a gente tem contato com pessoas que têm assim, uma virtude nesse grau, a gente olha para a pessoa, a gente fala assim, meu, esse daqui é filho de Deus mesmo. Esse cara aqui é filho de Deus, porque ele parece com Deus. Ele parece, olha o jeito como ele age. Provavelmente as pessoas viam o Padre Pio, falavam assim, meu, olha o que o cara faz. Se ele não for Deus, ele é filho, pelo menos. Né? Claro que eu tô brincando, né? Então, assim, são essas virtudes, gente, que realmente vão trazer paz na Terra, tá? E quando o Velho Testamento, o Antigo Testamento fala sobre o príncipe da paz, que é Jesus, é por causa disso. Porque depois que Jesus veio, a Terra, ela começou a estar cheia da ciência de Deus, de certa forma. A ciência das virtudes, a ciência da contemplação. E por isso que houve paz na Terra, tá? Isso tinha começado, essa cultura de prática das virtudes, já tinha iniciado, foi feito no primeiro milênio, desculpa, do cristianismo, tá? Depois, alguns erros foram cometidos no final da Idade Média, né, na questão educacional, e acabou estourando com a Revolução Protestante, que abriu brecha para essa febre do Império Mundial voltar. Que é o que está acontecendo hoje, basicamente é isso, tá? E o único método de impedir isso de acontecer é através da virtude, tá? Mas não é virtude natural. Não adianta a gente sair daqui, não, vou praticar a virtude agora. Vou ser mais paciente, mais não sei o quê. Não. É preciso daqui para você rezar. É preciso sair daqui e você começar a dar valor para sua vida de oração. Para ela ser a coisa mais. Assim como você dá valor e importância para trabalhar, para ter dinheiro, para poder construir a sua vida, alimentar seus filhos, enfim. Assim como você dá valor para estudar, para fazer uma faculdade, assim como você dá valor para poder passear, assim como você dá valor para outras coisas, você precisa começar a dar o devido valor para a vida de oração, tá? E a vida de oração não é escanteio. Ah, não, vou rezar uma Ave Maria quando eu acordo, aí eu rezo antes de comer, né, as refeições, e eu rezo uma Ave Maria antes de dormir. Desculpa, gente, mas não tem como. Talvez assim, um santo conseguiria fazer isso, porque a vida dele, as pessoas consumiam tanto a vida dele que talvez ele não tivesse tanto tempo. Mas mesmo assim, mesmo os santos que não tinham tempo, eles rezavam de madrugada. Então eles abdicavam do sono para isso. Então, isso aqui que eu tô falando para vocês
é para a gente poder começar a colocar a oração no devido lugar. A gente começar a entender que o princípio de tudo vem através da oração, que é esse diálogo com Deus, tá? A gente só vai chegar nesse heroísmo, nessas virtudes heróicas, e aqui, gente, não é, entendam, a gente não tá buscando virtude heróica pra gente aparecer pros outros, porque isso aí é vaidade. Ah, pro outro ver que eu faço tal coisa, pro outro ver que eu fiz uma coisa grande, pro outro ver que eu ensino bem, pro outro ver que eu falo bem, pro outro ver que não sei o quê, não. É pra gente poder praticar esse heroísmo, primeiro, para a santificação da nossa alma, e segundo, para a salvação da alma das outras pessoas. Lembra? Eu sempre falo isso para vocês. Se você não toma verdadeiramente, se você não dá verdadeiramente o sim para a santidade, você pode até se salvar, mas você vai chegar, vai entrar pela porta do fundo no céu, depois de passar um longo período doloroso no purgatório, e você vai olhar para trás e você vai ver a quantidade de almas que você deixou de salvar, por causa da sua preguiça, que você não quis fazer. Ah, mas eu não tenho tempo. Não ter tempo, falta de tempo é falta de prioridade. Porque não é importante para você. Se fosse importante, você fazia. Se fosse importante, você virava a madrugada. E é isso que a gente precisa colocar na nossa cabeça. A gente precisa retomar a importância disso. Tá? E, gente, e não é somente separar o momento para rezar e rezar de qualquer forma, tá? É buscar, de fato, viver ali a presença de Cristo. É pedir para Jesus aumentar o nosso nível de caridade, aumentar o nosso amor. É crer na presença de Cristo, é esperar que Jesus pode vir a qualquer momento. Gente, você já para pra pensar que Jesus pode vir agora, para bater na porta da sua casa e abrir como que você vai estar para receber ele? A gente não, quando a gente vai receber alguém, a gente não se arruma a casa, coloca uma roupa bonita, não sei, uma série de coisas. Esse se arrumar, Jesus ele tá vindo. Ele vai, em algum momento ele vai chegar para te visitar. E a gente precisa se arrumar para receber ele. E esse arrumar é como que a gente limpa a nossa casa, a gente removendo o pecado. Como que a gente deixa a nossa casa cheirosa, como que a gente se veste com o ornamento das virtudes infusas. É assim que a gente se prepara para a vinda de Jesus. E é assim que a gente tem que buscar rezar. Rezar para a gente poder se preparar para essa vinda dele. Tá? E a gente começar a entender que virtude infusa não é somente fé, esperança e caridade. Tá? Fé, esperança e caridade são virtudes teologais, são virtudes que dizem diretamente o nosso contato com Deus. Tá? Mas não são apenas elas, as outras virtudes também. E se você, desde lá, a gente tá na nossa 10ª aula, se você participou desde o começo e começou e mudou a forma, né? Caso você não rezasse dessa forma, né? É de rezar buscando praticar as virtudes teologais na oração, eu tenho certeza, absoluta certeza, que você com certeza mudou como pessoa. Coisas que você fazia antes você deixou de fazer. Coisas que você tinha dificuldade você parou de ter. Não tudo, não resolveu tudo, mas uma boa parte ajudou. Não tenho certeza, não precisa nem fazer enquete para perguntar. Eu não tenho certeza se o pessoal assiste a aula depois. Aí eu tenho que fazer enquete lá pra ver se o pessoal tá assistindo. Mas se você tá rezando, não precisa fazer enquete. Tenho certeza que a sua vida mudou. Absoluta. E a gente precisa continuar, a gente precisa perseverar. Não para aí. Essa mudança é só um pouquinho do que Deus quer fazer na nossa vida. Tem muito mais ainda esperando a gente. Uma coisa é, sei lá, um soldado que vai pra guerra pra cumprir seu dever com a pátria, com a sua família. Outra coisa são os mártires que iam cantando felizes rumo à morte, agradecendo a Deus porque estavam morrendo por amor a Cristo. E é como se eles nem tivessem sentindo dor nem nada. Nunca teve um soldado tão corajoso que morreu dessa forma. Ou sei lá, se a gente fosse pegar um exemplo atual, é como esse pessoal aí que faz academia. Ó, não tem problema fazer academia, eu também faço academia. Cuido do meu corpo também. Só que esse pessoal que coloca aí fisiculturista. Não tô falando da profissão, tá? Mas que, não, quer ficar bombadão, não sei o quê. Meu, beleza, você pode ter a força física, mas você não vai ter a força como um santo tinha. É completamente diferente. A força, a influência que um santo tinha sobre as pessoas. E muitas vezes a força física também.
que o santo tinha sobre as pessoas é uma coisa incrível. Que não tem academia que consiga produzir algo parecido. Não tem treino, não tem dieta que consiga produzir algo parecido. Uma última coisa pra gente poder finalizar, porque eu já estourei bastante aqui o nosso tempo, tá? Faz um teste. Se você tiver essa possibilidade. Nem todo mundo tem essa possibilidade e é compreensível, mas faz um teste. Começa a comungar todos os dias, ou o máximo possível de vezes na semana que você conseguir, só que com muito fervor mesmo. Sabe, uma reverência, uma dor pelos seus pecados, um, uma fé na presença de Cristo ali no Eucaristia. Começa a fazer isso. Pode ser só na missa de domingo também, não tem problema. Começa a fazer isso. Você vai começar a notar em uma semana, até menos, vários problemas da sua vida vão ter sumido. E você vai falar, nossa, nem sei. Meu, antes eu tinha tanta dificuldade de viver a castidade. Hoje em dia, nem ligo. Vai ficar fácil as coisas. Porque é, através da oração é como se você estivesse ligando um eletrodoméstico na tomada e agora tá sendo passada energia para ele, então ele pode funcionar. Deus é assim, né? Pega ali a comer melhor. Para quem não conseguir ir na missa todos os dias, como inclusive é o meu caso, na missa de domingo, pega ali, separe 15 minutinhos antes de sair da missa correndo, separa ali 15 minutinhos para você poder fazer uma ação de graças, cheia de fé, cheia de amor, né? Que com certeza vai ir aumentando o nível das virtudes infusas que estão dentro de vocês. E se você fazer isso todos os dias, né? Então, mas aqui não fala que a gente tem que buscar a cada comunhão essa comunhão ser mais especial do que a anterior, ser mais fervorosa do que a anterior. Se você vai fazendo isso, gente, pouquinho em pouquinho você vai chegando lá. E a mudança, ela é, assim, brutal, né? E assim, eu falo isso observando a minha própria vida. A diferença de que era o Gabriel há, sei lá, 6, 7 anos atrás é completamente diferente do Gabriel que é hoje. Completamente diferente. E eu não sou santo. Estou longe disso, muito longe, inclusive. Tem muita coisa para melhorar, muita coisa mesmo para melhorar. Só que eu pude ver. E eu lembro que eu tinha muito problema de assim, não acreditar no poder assim, da oração, de não fazer muito sentido todas as coisas espirituais há uns 6 anos atrás, mais ou menos, né? E foi nessa época, foi lá em 2017, que me ensinaram isso, né? Me ensinaram que eu não devo esperar coisas grandiosas da oração. Coisas grandiosas no sentido material, né? Ah, Deus vai falar comigo, vai abrir o mar vermelho, vai ter uma voz. Não devo esperar essas coisas. Mas se eu começasse a perceber a mudança na minha vida, dos vícios que eu tinha. Porque assim, por mais que a pessoa do mundo, ela entende que ela tá presa num vício. Ela come muito, sabe, muito doce, come até demais, joga muito videogame, que é um vício muito comum hoje em dia entre os jovens. A pessoa sabe que ela tá vivendo uma vida viciada, né? Então, assim, e falaram pra mim, ó, reza dessa forma. Pede a fé, crê na presença de Jesus, porque ele realmente tá presente aqui. E agora ele tá presente aqui, inclusive. Todo momento ele tá presente. E você vai começar a perceber. Não de forma extraordinária, mas de forma ordinária. Você vai começar a perceber que coisas que você tinha dificuldade você não vai mais ter. Você vai começar a perceber que você vai ter mais facilidade para algumas coisas. Porque é Deus agindo na sua vida. É Deus agindo na sua vida, né? E a minha vida mudou muito. Desde 2017 para cá, né? Mudou muito mesmo. Em vários aspectos, né? Inclusive, os meus pais brincam comigo porque antigamente eu era muito explosivo. Então era uma criança assim, extremamente explosiva, né? Se eu era contrariado, se eu perdia um jogo, por exemplo, um jogo de futebol, eu ficava muito bravo, muito estressado, né? E também era muito arteiro, né? Segundo eles, eu era muito arteiro. E aí eles falaram que depois de um tempo, parece que eu mudei assim da água pro vinho. Porque agora assim, eu sou muito mais, digamos assim, apático, no sentido das emoções, né? Não sou mais tão estourado como antigamente.
sou mais tranquilo, mais paciente, né? E eles até falam, não, não sei o que aconteceu com você, parece que você sofreu uma lavagem cerebral aí, mudou. Bem a verdade, né? É a ação de Deus, né? Na verdade, não fui eu que fiz alguma coisa. A única coisa que eu fiz mesmo de ativo foi tirar alguns impedimentos, algumas barreiras que impediam que Deus agisse na minha vida. E a partir dali começou a fluir. As coisas começaram a acontecer. Aí você percebe a mudança. É nítido, tá? E de forma alguma eu falo isso com ar de tom de soberbo, com tom de vaidade, até porque eu não. Estou muito longe, gente. Estou muito longe. Vocês acham que, que eu tô perto? Não, tô muito longe. Muito mais do que vocês imaginam. Mas mesmo eu estando tão longe assim, já é possível ver as mudanças na minha vida, tá? E com certeza vocês ou já estão vendo ou ainda vão ver muita coisa mudar na vida de vocês quando vocês se entregarem de coração, de corpo e de alma a, a vida de oração, né? Esse amor com Deus, tá? Bom, eu queria comentar mais um pouquinho. Tudo esse resumo histórico. Ai, bati minha cabeça. Todo esse resumo, essa breve construção histórica, é porque eu queria chegar no Evangelho de São João. Mas não deu tempo de chegar no Evangelho de São João. Eu falei, eu gosto de falar. Então eu vou deixar para a semana que vem a gente continuar esse tema, tá? E aí na semana que vem eu quero comentar um pouquinho mais a respeito da virtude não, da vida de oração, tá? De uma forma um pouco mais aprofundada, daquilo que a gente está trazendo hoje, e terminar esse aprofundamento no Evangelho de São João, tá? Trazendo alguns capítulos, explicando algumas coisas que é narrado, né, que Jesus ensinou aos apóstolos dentro do Evangelho que São João escreveu, tá? E que vão ser, assim, substancial para nossa vida de oração, né? Pelo menos para esse início da nossa vida de oração, para também para a gente entender a profundidade daquilo que a gente está vivendo, tá? Bom, gente, é isso. Alguém tem alguma dúvida? Peço perdão novamente pelo que eu passei do tempo, mas faz parte, às vezes não consigo me controlar. André falou assim, curiosidade, se a semana for excomungada, as duas pessoas após invadirem uma igreja, não sei dizer onde, e profanar a hóstia, jogando o corpo do Nosso Senhor no chão e pisando em cima. Sim, não, quando eu comentei da excomunhão, ainda existe excomunhão. Só que não é tão comum hoje em dia a gente ver isso. E não tem. Não é que não é comum, é que não tem tanto impacto. Se as pessoas veem essa notícia, sabe, na prática, as pessoas que fizeram isso, elas vão continuar vendo a vida normal. Vão continuar fazendo essas coisas em outros lugares, sabe? Tipo, antigamente, era assim. O fulano que era excomungado, ele tinha um status social de excomungado. Tipo, ninguém levava mais ele a sério. Tipo, ele era literalmente. É como se fosse os leprosos do Antigo Testamento. Né? Na época ali de Moisés, os leprosos, quando a pessoa contraía lepra, ele tinha que ficar marginalizado da sociedade, ele tinha que ficar fora da cidade. Tinha que sair, ele ficava isolado, sozinho. Né? E uma pessoa que era excomungada antigamente tinha esse peso. Né? Ninguém mais levava aquela pessoa, ninguém mais conversava com aquela pessoa, ninguém mais. A pessoa não conseguia emprego, não conseguia amigo, não conseguia mais nada. Tipo, ela é literalmente excluída de toda a vida social. Né? E nesse sentido que eu quis dizer, né? Que hoje em dia a excomunhão não tem mais tanto valor social. Claro que valor espiritual ela tem, né? Essas pessoas estão praticamente condenadas ao inferno. Se elas não se arrependerem e pedirem perdão pelo. Repararem, né, os atos que elas cometeram. Tá? Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Deu para entender? Às vezes eu falo muita coisa também, então não sei se a gente foi lá do mundo antigo, dos primeiros impérios, até a sociedade atual em um pouco mais de uma hora. Então não sei se ficou claro, muito claro todas as coisas, né? Mas aí qualquer coisa vocês vão me dando feedback posteriormente depois. E eu já entendi que eu peguei aqui uma turma bem tímida, que não interage tanto assim, né? Tudo bem. Um dia eu ainda não superei isso, mas um dia eu vou superar, tá bom? Um dia eu vou superar. Ó, hoje a Andrea tá de parabéns, que ela assistiu a aula inteira de câmera aberta. Tô vendo todos vocês, eu tô vendo aqui. Gente, mas é isso, tá? Muito obrigado novamente pela presença de todos. Vocês não sabem o quão é importante para mim
vocês estarem presentes, e não somente as pessoas que assistem ao vivo, mas também as pessoas que assistem posteriormente a gravação, tá? Uma alegria muito grande para mim. Por mais que eu seja fleumático e tenho poucas expressões no meu rosto, eu tô feliz, tá bom? É uma alegria muito grande para mim poder estar comentando sobre esses assuntos com vocês, né? É, peçam a Deus, né, para que me ajude em toda essa caminhada, né, porque de forma alguma eu possa me desviar dessa caminhada até Deus, tá? E com certeza eu vou estar rezando também por cada pessoa que escuta, cada pessoa que vê essas aulas, que a gente prepara com muito carinho e para que a gente possa ajudar, né? A gente precisa se movimentar, a gente precisa começar a ensinar as pessoas, né? São João Crisóstomo, que é considerado boca de ouro, acho que é assim que chamava ele, boca de ouro, ou boca santa, agora não lembro. Mas ele fala pra gente que a conversão, ela vai muito se dar pela repetição das palavras, tá? Mas, obviamente, das palavras corretas, tá? E essas palavras corretas, a gente só adquire elas através da oração, tá? Então, se de alguma forma, alguma coisa que eu falei fez sentido, faz sentido, impactou a vida de vocês, é porque tá vindo de Deus. É Deus falando com vocês. É Deus falando com vocês, tá? Não sou eu, né? E de forma alguma quero me envaidecer ou me ensoberbecer com isso, né? Ou buscar algum tipo de status com isso. Na verdade, não quero. Quero continuar vivendo minha vida tranquilo. E buscando cada vez mais crescer em graça, né? Cada vez mais aumentar o nível da minha caridade. Mas se as coisas estão impactando na vida de vocês, é porque Deus está agindo, tá? Isso já é um sinal de Deus. Isso é um sinal de Deus. E é claro e concreto. Lembra que eu falei? Eu já repeti isso muitas vezes. É engraçado que eu vou finalizar a aula, aí eu começo a falar e eu aumento mais ainda a aula. Tudo bem. Quando a gente comenta que Jesus está presente e que Jesus verdadeiramente está presente aqui, tá? E de certa forma, você sente, não sentimento, não é arrepio, não é nada disso, mas, meu, sabe quando você fala, puxa, é verdade, Jesus está aqui mesmo? Né? Você para e você fala, puxa, ou senão, você fica naquele, você tá assim, de uma certa forma, com uma expressão meio neutra, né, assim, ouvindo, aí quando a gente fala aquelas palavras, ó, Jesus, ele está verdadeiramente presente aqui, agora, ele está falando com você nesse exato momento, e você meio que para assim e fala, nossa, não é que é verdade que Deus está aqui? Não é que Jesus está aqui? Isso daí é, é a ação do Espírito Santo. É Jesus, é aquela força que sai de Jesus, né, que naquela passagem da mulher que padecia fluxo de sangue, que sai de Jesus e toca a sua alma, né? Isso é uma prova do quão verdadeira é a presença de Deus, né? Para os mais céticos, igual eu era antigamente, por não ter contato com a parte mística, né? Ah, não, mas eu achei que ia levitar, que não sei o quê. Não, nada disso. Isso daí é acessório. A presença de Deus é assim, sabe? É sutil, é simples. É a pedrinha que bate naquela estátua e derruba tudo. É como um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes, né? Então é isso. A vida de oração é isso. É mais simples do que a gente imagina e é nessas pequenas coisas, como diria Santa Teresinha, né? Nas pequenas coisas que a gente vai se santificando, tá? E é uma alegria muito grande para mim poder voltar a compartilhar, né? Eu já dava essas aulas antigamente para um grupo lá de Sorocaba, que eu morei uma época lá em Sorocaba, né? Acho que era de Sorocaba agora. Era de Sorocaba mesmo, o grupo. E aí, por conta da correria da vida, eu precisei parar, mas graças a Deus consegui voltar com isso. E assim, muito mais para vocês também, isso aqui é muito importante para mim, porque o quão me ajuda dar essas aulas, porque a gente se relembra muita coisa, né? A gente se lembra de muita coisa que a gente acaba esquecendo no dia a dia, tá? Bom, gente, agradeço do fundo do meu coração a presença de todos, tá? Tenham um ótimo final de semana. Lembrem de, caso vocês forem à missa só no domingo, não forem amanhã no sábado, lembrem, separem ali 10, 15 minutos, tá? Não precisa ser, às vezes, como o pessoal vai com a família, né? Às vezes o familiar apressa e tudo mais.
você evitar isso, ó, comunga rapidinho, tá? Seja um dos primeiros da fila. Se você vê o ministro descendo, você já vai lá pra fila, comunga, tá? Aproveita o momento dos avisos também, tá? Porque às vezes você pega depois, você vê na internet, você vê no mural da paróquia, você vê depois. Aproveite esse tempo, tá? Para vocês rezarem, para vocês adorarem a presença de Jesus ali na Eucaristia, né? A presença real e verdadeira de Jesus, né? No seu corpo, sangue, alma e divindade, tá? E se possível, fica mais um pouquinho depois, fica mais uns 5 minutinhos depois que cantar o canto final, né? E façam isso todas as semanas, que vão começar a ver, assim, mudanças extraordinárias, extraordinárias. E se você já faz isso, continua fazendo, não para não. A gente não pode parar. E sempre que a gente tiver um desânimo, busquem ajuda, tá? Busquem ajuda. Peçam ajuda para pessoas de confiança de vocês. Busquem o sacramento da confissão. Busquem uma direção espiritual com um bom sacerdote. Hoje em dia a gente tem bons sacerdotes, tá? Busquem isso para que vocês não desanimem e que continuem perseverando nesse caminho, que é muito importante, tá? Muito importante mesmo. A gente quer fazer a diferença nesse mundo, é assim, é através da oração. Não existe outro caminho, tá? Não existe outro caminho. Onde a gente vai, de fato, impactar o mundo positivamente, né? De uma forma positiva, impactar a vida das pessoas e salvar muitas almas, tá? Bom, vamos então rezar uma Ave Maria. Se eu não me engano, vocês podem me corrigir depois, acho que a gente esqueceu de rezar no começo também. Tenho me esquecido disso. Então, para as próximas semanas, eu vou buscar estar mais atento nesse sentido, né? Às vezes eu estou empolgado para falar do assunto e acabo esquecendo, né? Mas é importante a gente fazer essas pausas para rezar. Aproveite também o momento agora para vocês rezarem, tá? Nesse espírito, né? Nesse espírito de que Jesus ele está presente aqui. E ele está, gente. É a mais pura verdade, tá? Se tem uma verdade que é muito verdade mesmo, assim, que a gente não pode negar é a presença de Cristo. Ele está aqui. Tá? Ainda mais se você estiver em estado de graça, ele tá lá na sétima morada, te chamando. Né? Então, esses momentos de oração, tanto no começo como no final, são importantes para a gente poder parar para viver essa realidade da oração, tá? Então, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, boa noite então. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.